passado gravava uma vez ou outra. É. Pronto, gente. Então, gente, vamos falar sobre os subconjuntos do conjunto Z, tá? E logo depois vamos fazer a correção da lista. Então, alguém estudou aí os subconjuntos de Z? Eu estudei, professor. Deu para entender tranquilamente? Eu também. Sim, consegui entender. Então vamos lá, os subconjuntos de Z. A primeira coisa que a gente tem que entender é a definição de subconjunto, né? O que é um subconjunto? Subconjunto nada mais é do que um conjunto dentro de outro conjunto. Ah! Então é esse assunto que você vai apresentar hoje? Isso. Eu já estava vendo uma videoaula disso para poder fazer uma tarefa que o senhor postou. Exatamente. Tem uma tarefa lá que depende dessa... Do conjunto, da linha numérica, depende de muita coisa. Exatamente. Então vamos lá. Aí eu fiquei lesando lá pelo meio. Então, o que é que a gente vai fazer? Né? Primeiro a gente tem que entender que subconjunto é um conjunto dentro de outro conjunto. E o Z, né? O conjunto Z, ele tem alguns subconjuntos que são muito importantes. Na verdade, todos são importantes. Se você entender isso, dá a você uma amplitude para trabalhar com determinadas situações. Então, aqui eu tenho o meu conjunto Z, gente. Então, aqui eu tenho o meu conjunto Z. A gente já sabe que ele é infinito agora em ambos os sentidos. Então, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aí vai ao infinito também. Então, essa é a representação do meu conjunto Z. Infinitos em ambos os lados, números positivos, números negativos e o zero. Bom, aí eu vou falar com vocês as questões dos subconjuntos, porque você entender isso é muito importante. Então, eu vou fazer umas marcações aqui e vamos ver se vocês conseguem me dizer que conjuntos são esses que eu estou me reportando quando eu marco. Então, aqui, por exemplo, quando eu risco de amarelo aqui, do zero em diante, que conjunto é esse aí, gente? Seria o conjunto dos números naturais? Exatamente. Números inteiros. O conjunto dos números naturais. Ah, tá naturais porque tá com amarelo. O negócio amarelo. Sim. Entendeu? Só os de amarelo, só os que estão aí marcados de amarelo. Todo mundo está identificando aí que esse destaque que eu fiz aí é exatamente do conjunto dos números naturais? Sim, sim. Sim. Então, o primeiro subconjunto que a gente já tem contato, você percebe que todo esse conjunto aí está dentro do conjunto Z? Sim. Então, é o primeiro subconjunto que a gente tem noção, né? Que a gente tem essa percepção. É o conjunto dos números naturais. Então, você já coloca aí. O conjunto dos números naturais é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números naturais. Que a gente representa pelo N, não é isso? Então, o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, ao infinito, é um subconjunto de N. Conjunto dos números naturais. Anota isso aí. Então, eu vou desmarcar aqui agora. E eu vou marcar de outra cor um outro conjunto, para ver se vocês conseguem me dizer o nome desse conjunto.
Números negativos. Sim, os números inteiros negativos. Números inteiros negativos? Será? Não é inteiros negativo, porque o zero não é negativo. Excelente, Reis. Qual é o zero? Muito bem, muito bem. Não é o conjunto dos números inteiros negativos, porque o zero está marcado e zero não é negativo. E aí? Seria o conjunto dos Eu números não naturais? Não, porque o zero é Ah, natural, zero é Reis. natural. Ah, seria então dos números não positivos. Excelente! Observe, gente, qual é o único tipo de número aí que não está marcado? Eu São os estou marcando aí o positivos. zero e os negativos. Quem é que não está marcado apenas? Os positivos. Só os positivos. Então, esse conjunto é o conjunto dos números que não são positivos. E aí o zero pode entrar, porque o zero não é positivo. Percebe? Alguma dúvida Professor, tem? uma dúvida. Diga. Se zero não é nem negativo e nem positivo, qual que é a classe de zero? Nulo. Ele é um número Não. nulo. Ele é o número que define onde começa os números. Professor, E uma pergunta. a função dele é essa, Cardoso. Professor, Definir vou onde fazer uma começa. rápida pergunta aqui. Rapidinho, Pedrinho. Deixa eu só terminar de concluir aqui a fala com o Cardoso. A função dele é essa, Cardoso, de identificar onde começam os positivos e onde começam os negativos. Mas a definição da característica do zero é que ele é um número nulo. Então eu tenho os positivos, os negativos e o número nulo. Pode falar, Pedro. Eu não me lembrei direito como de uma explicação de outra aula do senhor do maior e menor. Quando eu coloco -3 e -1, qual é maior e qual é menor mesmo? Quem é maior, -3 ou -1? Menos um. Por quê? Ele está mais perto do número positivo. Ele está mais próximo do zero. Ok? Eu só Então, queria relembrar mesmo. eu já falei isso com vocês, não foi, gente? Essa questão da reta numérica. Sim, eu só vim perguntar de novo. Ah, pronto. Então, esse conjunto aí que está marcado de rosa é o conjunto dos números inteiros não positivos. Como é que a gente marca isso? A gente chama ele de Z menos. Z menos. Tá vendo o menusinho ali embaixo? Z menos. Então, onde é que começa o Z menos? Na verdade, ele não começa, né? Porque ele é infinito nesse sentido. Então, vai -4, -3, -2, -1 e 0. Então, esse conjunto, ele recebe o nome de inteiros não positivos. Poxa, professor, não positivo não é a mesma coisa de negativo? Não, por causa do zero, como bem pontuou Reis e alguns. O fato de um número não ser positivo, gente, não significa necessariamente que ele vai ser negativo, porque eu tenho um zero aí, certo? Eu tenho um zero aí que não é nem positivo e nem negativo. Mas aí, gente, vamos pensar. Eu vou apagar aqui de novo esse risco aqui e vou pintar de verde esse conjunto aqui, ó. Quando eu pinto de verde esse conjunto, quem é que eu estou excluindo aí da história? Os números negativos. Os números negativos. Então, qual seria o nome desse conjunto? Conjunto de números naturais. Ou, se eu for usar quase a mesma definição do Z menos, Seria o Z mais. seria o Z mais, e Pieta está falando aqui que é os números não negativos. Então, eu posso chamar isso aqui, ó, de Z mais. De Z mais. Quem é o Z mais? Ele vai do 0, 1, 2, 3, 4. E ele é os inteiros não
negativos. Só que ele parece com outro conjunto, não parece, gente? Sim, senhor. Ele parece com que conjunto? Com coisas de números naturais. Na verdade, ele não parece, ele é igual. Ele é igual. Então, tanto faz a partir de agora eu chamar de conjunto dos números naturais ou eu chamar conjunto dos números inteiros não negativos. Deu para entender isso, gente? Sim, senhor. Ficou claro? Então a gente pode concluir aqui. A gente já pode concluir. Eu vou colocar lá embaixo depois. Mas a gente já pode concluir que o conjunto N é a mesma coisa do conjunto Z+. É o mesmo conjunto. Só que agora, no 7º ano, a gente pode chamar ele de inteiros não negativos. Alguma dúvida, gente? Está tudo claro aí? Sim, senhor. Observe, gente. Parece que o zero quer ficar em tudo quanto é lugar, né? O zero está nos naturais, o zero está naqueles que não são negativos, o zero está naqueles que não são positivos, que é a mesma coisa os não positivos é a mesma coisa, os não negativos são a mesma coisa dos naturais. Como é que eu faço, então, para excluir definitivamente o zero de um conjunto? Pô, eu não quero esse cara chato lá, velho. Ele tá em todas, esse penetra. Como é que eu faço, então? Eu tenho que criar uma fórmula ou um código para eu excluir o zero do conjunto. Porque eu não estou só usando o mais e só usando o menos, não está sendo suficiente para excluir o zero. Utilizando o asterisco. A única forma que você tira o zero do conjunto, gente, é você colocando um asterisco em cima dele. O asterisco em cima dele é aquele segurança chato da festa de 15 anos que evita de penetra entrar. Só que ele está ali para identificar somente o zero. Todo mundo pode passar, menos o zero. E ele está lá de braço cruzado, assim, esperando só o penetra chegar para poder dizer: ô, guerreiro, você não vai entrar aqui, não. Então, o asterisco é aquele guarda chato lá que está ali só para tirar o zero da história. Então, toda vez que você tiver um conjunto com um asterisco em cima, significa que o zero não entra naquele conjunto. Tá? Ali é a segurança máxima, meu irmão. Para você tirar o zero da história, você tinha que contratar uma segurança privada. E essa segurança privada é o asterisco. E ali o zero não entra de jeito nenhum. Então eu vou colocar aqui, ó, o que a gente chama de Z asterisco. Toda vez que você estiver vendo um asterisco desse aí, significa que o zero não está ali dentro. Mas observe, gente, se eu tirei o zero, eu vou apagar até o zero daqui, ó. Eu só tirei o zero da história. Como é que eu dou nome a esse conjunto? É o nome de conjunto? Que nome vai receber esse conjunto aí? Conjuntos inteiros positivos ou negativos. Ó, e positivos ou negativos? Quem ajuda? É só colocar um sinalzinho embaixo de mais ou menos. Ali no Z. Não precisa, porque o asterisco já é suficiente para tirar o zero. Não nulos. Não nulos. Não nulos. Não é que esteja errado o que você falou. Eu não sei se seu nome é Faime mesmo. É Faime mesmo? Não, é Cristina, é porque eu tô na conta da minha mãe. Ah, Cristina. Não é que esteja errado o que você falou, entendeu? Mas o nome que a gente dá é conjunto dos números inteiros não nulos. Porque dentro do conjunto dos números inteiros, eu tenho 3 características de números. Os positivos, o negativo e o nulo. Só tem um nulo, que é o zero. Então, quando eu tiro o único nulo da história, o que ficou lá é o que não são nulos. Entendeu, Cristina? Sim, senhor. Então, aqui eu tenho o meu Z asterisco, que vai do menos infinito, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. O zero não tem, pula logo para cá. Ops. E tem as reticências aqui. Então, esse conjunto são os inteiros não nulos.
Então, eu já tenho os não positivos, os não negativos e os não nulos. Mas se eu quiser passear somente entre os números positivos, eu não quero zero na história, mas eu também não quero os negativos. Tá? Eu sou aquele cara mais exigente. Eu só quero trabalhar com os números positivos. Como é que eu faço? Eu não quero nem o zero e nem os negativos. Eu posso falar, professor? Pode. O senhor vai representar com a letra Z, o asterisco e o sinal de mais. Excelente, Cristina. Porque o asterisco tira quem do conjunto? Os negativos, Não. O Tira o asterisco, zero. Tira o zero. o o zero. asterisco tira o zero. E o mais tira quem? Os números negativos. negativos. Pronto. Se eu tirei o zero e tirei também os negativos, tirei o zero, ó. Os negativos E com os tirei os positivos. negativos. Só Os sobrou quem para mim? Os positivos. Os positivos. Só sobrou os positivos. Então, vai do 1 em diante. 1, 2, 3, 4, 5, e daí ao infinito. Então, aí sim eu posso dizer que eu tenho conjunto dos números inteiros positivos. Então, esses, de fato, são os inteiros positivos. E a mesma coisa agora, mas eu não quero trabalhar só com os positivos. Eu quero trabalhar só com os negativos. O que é que eu faço? Aí seria o asterisco e o menos. Então eu coloco o Z, Z, asterisco, sinais menos. menos. Porque o asterisco tira o zero e o menos tira Tira os os positivos. Então vai ficar o quê? O menos No 1, menos infinito, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e acaba aqui. Então esse é o conjunto dos números inteiros negativos. negativos. Gente, ficou alguma dúvida? Não, senhor. Tá claro aí? E aí eu vou colocar Sim, aquela senhor. observaçãozinha que eu disse que ia colocar logo embaixo. Qual é a observação? Note que o conjunto N é igual ao conjunto Z+. Gente, copia isso aí no caderno, tá? Eu vou deixar lá no AVA, mas copia no caderno. Essas informações aí são importantes a gente ter Tem no até no... caderno. Então, gente, essa é, né? Esse conteúdo aí é muito importante e com isso dá para a gente resolver algumas questões da lista, tá? Dá para a gente resolver algumas questões da lista. Então, peguem o livro de vocês. Para a gente começar a correção. Deixa eu botar o fone aqui, porque senão os cachorros não vão deixar da aula. Estão me ouvindo aí, gente? Sim, senhor. Pronto. Vamos lá para a correção? A correção eu vou fazer aqui embaixo mesmo, tá? Só que eu vou fazer aqui no... Ainda, vou fazer em outro arquivo que eu deixo separado lá. Fica melhor.
Depois eu dou o nome aqui. Vamos lá, gente. Eu não tenho o costume de corrigir todas as atividades que eu passo, até porque a gente não tem muito tempo para isso. O ideal é que vocês façam todas as atividades. Sempre que eu fizer uma proposta de atividades, façam todas as atividades. Mas eu vou corrigir uma ou outra. Na maioria das vezes, eu corrijo a maioria das questões. Isso não significa que a questão que eu não escolher para corrigir, professor, o senhor não escolheu a questão 8, mas eu tenho dúvida na questão 8. Pode falar. Professor, mesmo que o senhor não tenha falado aí, mas a questão 8 eu não entendi. Tem como o senhor corrigir? Com certeza eu vou corrigir. Tá? Mas eu escolho sempre aquelas questões que eu tenho certeza que vão ser as mais difíceis. Certo? Então, já pega esse bizu aí, porque nenhum professor de matemática vai ter condições de corrigir todas as questões que ele propõe. Mas isso não impede vocês de solicitar alguma questão específica, tá? Então vamos lá, gente. Eu passei as questões da página. Quais foram as questões que eu passei para vocês? 20, 21, 22 e 22 e 24. Pronto, isso mesmo. A questão 20 e 21, nós já fizemos as 3 primeiras questões. Confere? Foi com vocês que eu fiz? Não, a gente fez a. É isso, a gente fez 1, 2 e 3. A gente fez a 1, a 2 e a 3, não foi? Isso. E a gente já fez essa. Então vamos lá. Vamos continuar aqui por enquanto. Vamos fazer a questão 4 da página 20. Então vamos lá. Questão 4. Tá todo mundo com o livro aí? Sim, senhor. Então na questão 4 tem o quê? Represente com números inteiros cada uma das situações a seguir. Bem simples, né? Vamos lá para a letra A. Na letra A, quero representar um débito de R$ 3.000. Como é que eu represento isso? Menos 3.000. Menos 3.000. Certo? Menos 3.000. Na letra B, eu tenho um lucro de R$ 1.200. Mais 1.200. Mais 1.200 ou simplesmente 1.200, não é isso? Sim, Um número senhor. positivo, você não Isso. tem a obrigação de colocar o sinal de mais. Letra C, uma elevação de 2.300 metros. Mais 2.300. 2.300. Mais 2.300, eu vou começar a forçar vocês a não escrever o número positivo com o sinal de mais, tá? E a letra D, uma Menos depressão de 500 metros. Menos Menos 500. 500. Menos 500. Ok? Alguma dúvida até aí, gente? Não, senhor. Não, professor. Não. Questão 5. Letícia pegou o elevador no terceiro subsolo e subiu até o 10º andar. Quantos andares ela percorreu? Não, gente, deixa... Alguém fez essa? Eu fiz. E aí, quantos andares ela percorreu? Do subsolo, do terceiro subsolo ao 0, tem 3 andares. E do 0 ao 10º são mais 10. Então seriam 3 mais 10 é igual a 13 andares. Pronto. Vamos supor, aqui eu tenho o primeiro subsolo, o segundo subsolo, na ordem, primeiro, segundo, terceiro. Então, aqui, isso aqui é o que, meu? Seria o térreo, isso. Então, aqui é o térreo, concorda? Sim, senhor. Sim. Letícia tá aqui, ó. Deixa eu só botar melhor aqui, para poder ganhar espaço. Aqui seria meu terceiro subsolo.
Letícia tá aqui, ó. Vou fazer uma Letícia bonitinha para vocês verem. Tá vendo a Letícia aí? Sim, Sim. senhor. Tá bonita a minha Letícia? Linda. Com Tá certeza. linda, tá vendo? Cabelo liso, voando. Bonita. Então, Letícia tá aqui. Onde é meu térreo? Meu térreo é aqui agora, tá vendo? Eu desci mais um. Esse é o meu térreo. Eu não vou conseguir fazer 13 andares aqui, tá, gente? Pelo menos não seguindo as linhas. Mas ela quer chegar aqui. Ela subiu. Peraí, ela parou no 10º andar. Então, digamos que aqui seja o 10º andar. Então, Luísa pegou o elevador e fez isso aqui, ó. Tá horrível, mas daqui a pouco ajeita. Tá vendo que ajeita? Bem-vindo à tecnologia, J. Salles. Então, Letícia fez esse trajeto aqui, ó. Ela saiu do 3º subsolo e foi até o 10º andar. A pergunta é, quantos andares ela subiu? Né? Quantos andares ela subiu? Então, gente, observe. Para ela chegar no 10º andar, saindo do subsolo, ela teve que passar pelo térreo, não teve? Sim, senhor. Então, como o térreo é a minha referência na questão de andares, andares acima do térreo são andares positivos, andares abaixo do térreo são andares negativos, que é chamado de subsolo. Então, eu vou usar o térreo como referência. Então, de onde Letícia está até o térreo, de onde Letícia está até o térreo, são quantos andares? 11? 11 contando o térreo, professor? Não. De onde ela está até o térreo. Ah, tá. De onde ela está? 3. 3. Então, de onde ela está até o térreo, são 3 andares. E do térreo até o 10º andar, são quantos andares? 10. 10 andares. Então, de onde ela estava até o térreo, 3 andares. E do térreo até onde ela quer chegar, 10 andares. Então, o total aí vão ser de quantos andares? 13. É só somar. 13 andares. É só somar. Então, Letícia subiu 13 andares. Letícia subiu 13 andares. Alguma dúvida, meus alunos? Se tiver, pode falar. Não, senhor. Tá Não, claro professor. aí? Sim, senhor. Vamos para a próxima questão. Essa questão da calculadora não precisa a gente fazer. Tá? Observe a classificação. Questão 7. Observe a classificação das seleções da América do Sul nas eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA 2018 e escreva no caderno os números inteiros que representam o saldo de gols de cada seleção. Então vamos lá para a questão 7. Questão 7. Eu quero o saldo de gols do Brasil. Pode responder, Cro? Pode. 30. 30. Como é que eu acho isso? É só pegar a quantidade de gol que ele fez com os contras e somar. Ou somar não, subtrair. Me perdoe. Ok. Pronto. Então é isso aí. Eu pego os gols que ele fez e desconto os gols que ele tomou. O Brasil fez 41 gols e tomou 11. Então 41 menos 11, 30 de saldo. Em segundo lugar está o Uruguai. O Uruguai, qual é o saldo de gols do Uruguai? 12. 12. Uruguai, é só eu pegar quantos gols ele fez, 32, e descontar os gols que ele tomou, 20. Então dá 12. Depois está a Argentina. 3. A Argentina fez 19 gols e tomou 16 gols. Então a Argentina está com saldo de gols de 3 gols.
Quarto lugar está Colômbia. Qual é o saldo de gols de Colômbia? 2. Colômbia fez 21 gols e tomou 19. Então, o saldo de gols da Colômbia é de 2 gols. Peru. 1. Peru fez 27 gols e tomou 26 gols. Então, o saldo de gols do Peru é 1. Depois vem o Chile. -1. -1. Então, o Chile fez 26 gols e tomou 27. Você percebe? Se nós estivéssemos no conjunto dos números naturais, essa operação aí não seria possível efetuar. Mas, graças a Deus, estamos no conjunto dos números inteiros. E agora sim eu consigo efetuar essa operação. Então, o saldo de gols do Chile é -1. Depois, Paraguai. -6. Paraguai fez 19 gols e tomou 25 gols. Então, o saldo de gols do Paraguai é -6. Depois, Equador. -3. Equador fez 26 gols e tomou 29 gols. Então, o saldo de gols dele é -3. Para acabar logo, fazer esses dois, Bolívia. -22. Bolívia só fez 16 gols, gente, mas tomou 38 gols. Então, o saldo de gols dele é -22. E a Venezuela? -16. A Venezuela fez 19 gols e tomou 35 gols. Saldo de gols aqui é de -16. Gente, alguma dúvida? Não, senhor. Tá claro aí? Sim, senhor. Vamos para a questão 10 aqui. Professor, Oi. eu tive dúvida na 9ª, na 10ª, na 11ª e na 12ª. Nona, cria um problema que contém as palavras extrato e saldo negativo. Eu não Isso entendi muito bem, porque aí daria para fazer conta. Não entendi o quê? Eu não entendi muito bem essa questão, porque aí daria para fazer a conta, só que eu não entendi assim o que ele quis. Eu entendi que ele queria que ele queria algo com essas palavras, mas Com essas palavras, por exemplo, observe o extrato de Joana. Observe o extrato de Joana, por exemplo, e verifique que ao final das transações ela ficou com um saldo negativo, entendeu? Isso é muito pessoal. entendi. É porque você tem que usar essas palavras, mas o problema é uma criação sua. Como nós não estamos na aula, se nós estivéssemos em sala de aula, eu ia dar 10 minutos para cada um criar um problema. Até aqui porque tá com sinal de grupo. Isso, e trocar com o colega, entendeu? Mas como a gente não está podendo fazer isso, e vocês não vão fazer uma chamada no Google Meet só para fazer isso, então a gente pula essa questão. Tá certo? Sim, senhor, muito obrigado. Então vamos lá, a questão 10, gente. Por que eu escolhi a questão 10? Porque é uma questão de análise de gráficos. Então eu vou trabalhar duas questões aí. Vou trabalhar os números inteiros e o tratamento da informação. Então, a análise gráfica é muito importante, principalmente nos dias de hoje. Então, o gráfico a seguir representa o desempenho de uma microempresa durante 6 meses. Então, tá aí, de janeiro a junho. Qual foi o saldo dela em janeiro? 20. Janeiro? Saldo em janeiro, gente, qual foi? Vamos participar da aula? Saldo em janeiro foi de 25, professor. E em fevereiro? Foi de Menos 40. Menos 40. Março? 35. 35. Abril? Menos 25. Junho? Não, cadê mais, professor?
Maio 40, 40, e junho. 10. 10. Pronto. Aí ele pergunta: em que mês o prejuízo foi de 40 mil reais? Fevereiro. Fevereiro. O mês em que o prejuízo foi de 40 mil reais foi em fevereiro. Em fevereiro. Perceba que eu não usei o sinal de menos, eu usei a palavra prejuízo. Para você entender que prejuízo dá a ideia de número negativo, tá? Letra B. Qual foi o saldo do mês de março? O saldo eu coloquei de 20 mil reais. Seria isso? Por que 20 mil? É porque eu peguei o desempenho deles de janeiro a março e fiz eu subtraí o lucro com prejuízo. Entendi. E aí, gente, alguém fez assim também? Quem fez essa questão? Qual? Qual número? Questão 10. Professor, eu ainda não cheguei lá. Eu ainda tô na 9. Alguém fez essa questão 10? Eu não fiz. Eu fiz, professor. E o seu foi de 20 mil reais também? O meu foi 35 mil. 35 mil. Pimenta, eu entendi o que você quis fazer, tá? Mas os saldos aqui já está considerando os meses anteriores. Quando eu falo saldo, Felipe, saldo é o resultado final das operações, entendeu? Então, quando eu estou te falando que o saldo é esse, é porque todos os positivos já foram considerados, todos os negativos já foram considerados, entendeu? Então, estou falando de saldo. Saldo é o final de tudo. Então, por exemplo, eu estava com R$ 1.000 na minha conta, entrou mais 1.000, depois saiu 2.000, depois entrou mais 1.000, depois saiu 20.000, depois saiu 15.000, depois entrou 50.000. O que é o meu saldo? O meu saldo é quando eu fizer todas essas contas aí, descontar o que tiver de ser descontado, acrescentar o que tiver de ser acrescentado. Então, quando eu faço todas as operações, o saldo é o meu resultado. Entendeu? Então, se eu estou falando que esse gráfico representa o saldo da empresa, é porque quando chegou aqui em março com 35 mil reais, a empresa já fez a conta do que entrou em janeiro, do que entrou em fevereiro, já pagou o que tinha que pagar, e no final de tudo ela ficou com 35 mil reais. Entendeu, Pimenta? Entendi. Então, na letra B, o saldo de março é de 35 mil reais. E a letra C? Professor, o senhor está apresentando? Eu parei de apresentar? Parou. Parou. Gente. Peraí. Estão vendo aí? Sim, senhor. Pronto. Senhor. Durante esses 6 meses, a microempresa Essa teve é a lucro? sétima questão. Hã? Essa é a sétima questão. 10ª questão. Você tá acompanhando o livro, Pedro Henrique? Eu tô olhando aqui. Ele tá falando da questão de cima, professor. Ah. Então vamos lá.
Durante esses 6 meses, a empresa teve lucro ou prejuízo? Aí sim você vai fazer a conta, Pimenta. Porque eu quero que você leve em consideração agora cada um dos saldos. Então vamos lá. Como é que eu faço essa conta, gente? Eu quero saber se no final de 6 meses a empresa teve lucro ou teve prejuízo. Ela teve lucro. Ela teve lucro? Vamos ver. Olha para o gráfico aí, gente, e me diga quais foram os saldos positivos da empresa. 25, janeiro, em março, 35, maio, 40 e junho, 10. Se eu fosse fazer a soma aí de todos os saldos, todos os saldos positivos, daria quanto? R$10.000. Quanto? 100? Faz a conta, gente, sem chute, pelo amor de Deus. Faz a conta. Pega um papel aí e faz a conta. 110. 110. Então, Tá? Então vamos lá. Só de saldos positivos. Saldos positivos. A empresa teve 25 mais 35 mais 40 mais 10. Que dá um total de 110 mil. Tá? Isso aqui tudo em mil. E de saldos negativos, ela teve quantos meses negativos aí? Em fevereiro, 40 e abril, 25, no caso, menos Então 40 ela menos teve 25. um prejuízo de 40 e depois teve um prejuízo de 25 mil. Dá quanto aí de prejuízo? 65, menos 65. Então teve aí 65 mil de prejuízo. Então, levando em consideração lucros e prejuízos, a empresa teve mais lucro ou teve mais prejuízo? Mais lucro. Mais lucro. Aí eu quero saber de quanto foi esse saldo aí. Entrou 110 mil, saiu 65 mil. Qual é o saldo? Quem me diz? 45 mil. 45 mil. 45 mil. Positivo ou negativo? Positivo. 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 Então eu vou colocar de preto. Professor, uma pergunta. Isso é da lista de exercícios? Ah, é sério isso que você está me perguntando, Pedro Henrique? Você está voando na aula? Agora eu comecei a voar, que agora eu me perdi aqui. Agora que você começou a voar? É o Agora. livro. Questões do livro, página 20 e 21. Ah, entendi. Então é por isso que eu fui olhar agora a lista de exercícios do nada. Arrego, viu? Professor, posso fazer uma pergunta? Deve. Não é nada sobre o assunto, não, mas aqui meu pai tá me falando sobre o assunto, eu quero saber se esse ano a gente vai aprender. A gente já tá aprendendo sobre abscissa, a gente vai aprender sobre o ordenado? Vai. Ok, obrigada. Mas lá na frente, quando a gente aprender plano cartesiano, as abscissas e as ordenadas. Gente, alguma dúvida até aí? Ficou claro isso? Não, senhor, tudo claro. Aí, vamos para a questão 11, ver se vocês conseguem entender essa questão 11. É a questão que envolve aí os subconjuntos de Z. Antes, eu quero que vocês entendam o que é que significa esse Czinho aqui, o contrário. Esse Czinho contrário significa contém. Certo? O que é contém? Preste atenção. Vamos supor que eu tenho esse conjunto aqui, o conjunto A. E dentro do conjunto A, eu tenho outro conjunto que é o conjunto B. Certo? Então aqui eu tenho o conjunto A e aqui eu tenho o conjunto B. Quem está dentro de quem aí? B está dentro de A. B está dentro de A. Ou seja, B é um subconjunto de A. Para eu dizer que B está dentro de A, eu tenho duas formas de dizer isso. Ou eu digo que B está contido em A,
Então, observe, o Czinho para a sua direção normal é estar contido. Então, B está contido em A. Ou seja, B está dentro de A. Ou todos os elementos de B também são elementos de A. Se B está dentro de A, é porque A contém B. Deu para entender isso, gente? Sim, senhor. A contém B. Então, entenda literalmente como o contém de conteúdo. Se eu tenho um copo Então, no cheio caso- de água... Rapidinho. Se eu tenho um copo cheio de água, o meu copo contém água. Você pode conter outras coisas também. Eu posso também criar um conjunto C aqui dentro, posso criar um conjunto D aqui dentro. Então, eu posso dizer que A contém C, que A contém D, ou seja, tudo que está dentro de A contém de conteúdo mesmo. Então, aqui é C, aqui é D. Então, esse C ao contrário aqui significa contém, certo? Pode falar aí quem estava com dúvida. Então significa que aqui identifica as sentenças verdadeiras seria Z contém N? Z contém N, porque N está dentro de Z. E A? Z. Entendeu? Entenderam isso, gente? Voltando aqui. Deixa eu voltar aqui para... Aqui é o meu conjunto Z, não é? Não é o meu conjunto Z? Dentro de Z está esse conjunto aqui, ó. Que conjunto é esse? Conjunto de números naturais. Ou conjunto de números inteiros não negativos. Tanto faz, né? Você concorda que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto Z? Sim, senhor. Então, o conjunto dos números naturais está contido em Z. Logo, Z contém o conjunto dos números naturais. Alguma dúvida até aí, gente? Ficou Não, claro? senhor. Ficou claro. Então, voltando para cá. Então, na questão 11, a letra A é verdadeiro, porque Z contém N. Agora vamos para o outro sinal, esse Uzinho aí. Quem lembra o que é que significa esse U? Não lembro. Não lembra? Se eu não me engano, é união. União. O Uzinho aqui, o U significa Calma, professor. união. Oi. Eu vou até fazer uma legenda aqui de que significa cada sinal. Calma. Isso vai ser bom para mim, com certeza. Então, esse U aqui, esse U significa união. União. O que é a união, gente? É você juntar. Vamos supor que eu tô com a turma agora 701. Aí amanhã eu vou fazer uma live com as duas turmas, a 701 e a 702. Então eu vou fazer uma união de dois conjuntos. Quem é que vai estar nessa live amanhã? 701 e 702. Todos os alunos da 701 e todos os alunos da 702. Então a união é você juntar dois conjuntos. Certo? Quando você juntar dois conjuntos, você tem a união de dois conjuntos. Até aí alguma dúvida? Não, senhor. Aí, gente, ele está dizendo assim, ó, se eu unir, presta atenção, se eu unir Z asterisco menos, ou Z asterisco mais, com o Z menos, eu vou ter o Z asterisco, isso é uma pergunta, né? Você vai me dizer se isso é verdadeiro ou falso. Então, vamos voltar para cá. Vamos voltar para cá. Deixa eu apagar aqui e aqui. Ele quer unir Z asterisco mais. Quem é Z asterisco mais? Vamos pintar aqui. Z asterisco mais são os inteiros positivos, concorda? Vou pintar aqui ó, de roxo.
Z asterisco mais é esse carinha aqui, esses carinhas aí. Do 1 ao infinito. Alguma dúvida até aí? Não, senhor. E eu quero unir esse Z asterisco mais com quem? Com Z menos. Com Z menos. Quem é o Z menos? Inteiros não positivos. Inteiros não positivos. Eu vou pintar isso de verde. Gente, quando eu junto Z asterisco mais com Z menos, a união desses dois conjuntos me dá que conjunto? Conjunto dos números naturais. Ops. Mas o senhor está falando da resposta que a gente acha ou que está no livro? Não, a resposta é exata. Quando eu junto todos os números roxos com todos os números verdes, me dá que conjunto? Números inteiros. Inteiros não. Me dá o conjunto Z todo, gente. Olha aí se não está todo mundo pintado nessa história. Quem está pintado de roxo é o Z asterisco mais, ou seja, os números inteiros positivos. E quem está pintado de verde é o Z menos, inteiros não negativos. Tem algum número aí que não foi pintado? Não, todos estão Então, todos estão pintados. Então, Pode falar, pessoal. Então, quando eu junto esses dois conjuntos, me dá que conjunto? Z. O conjunto Z. Mas na questão está dizendo que quando eu junto os dois conjuntos, me dá que conjunto? Z asterisco. Então, essa letra B é o quê? Falsa. É falsa. Falsa. Então, a segunda proposição é falsa. Gente, alguma dúvida? Se tiver, pode falar. Então, a letra B aí é falsa. Vamos entender agora o que é interseção, que é esse Uzinho aí de cabeça para baixo. Alguém lembra o que é interseção, gente? Não, nem um pouquinho. Esse Uzinho de cabeça para baixo é intersecção. Intersecção. A gente só chama de interseção. O que é interseção, gente? Interseção é o conjunto de elementos que estão simultaneamente em dois ou mais conjuntos. Então, por exemplo, vamos supor que dentre os nossos alunos aqui da 701, 10 alunos fazem o CCAA. 10 alunos fazem o CCAA, fazem um curso de inglês à tarde. Então, se o Colégio Militar quisesse saber quantos alunos são a interseção entre a 701 e o curso CCAA, eu teria quantos alunos nesse conjunto? 10. 10 alunos. Porque são os 10 alunos que fazem tanto o 7º ano no Colégio Militar de Salvador, como um curso de inglês no CCAA. A gente representa a interseção dessa forma aqui, ó, gente. Pintou os dois, peraí. Tá vendo aí a interseção? Sim, senhor. A interseção é isso aqui dentro, ó. Então, esse negocinho pintado de verde aqui é exatamente a minha interseção. Ou seja, quem está aqui dentro, no lugar que eu estou pintando de laranja, quem está aqui dentro está ao mesmo tempo no conjunto A e no conjunto B.
Então, interseção é aquilo que está presente em vários conjuntos. Ela pode estar presente em, tipo assim, 3 conjuntos, mas ela ainda assim é interseção. Exatamente. Se eu fizesse um conjunto C aqui, por exemplo. Ela ainda ia ter parte. É porque tá ruim aqui hoje. Mas aqui, ó, ia ficar um negócio assim, tá vendo? Então esse carinha aqui, ó, estaria nos 3 ao mesmo tempo. Certo? Então interseção é o conjunto de elementos que fazem parte de 2 conjuntos ou mais ao mesmo tempo. Então vamos voltar para o meu conjunto lá. Eu quero saber se a interseção do Z mais com Z menos é essa bolinha cortada aí. Quem sabe o significado dessa bolinha cortada? Essa aqui. Eu não me recordo, professor. Essa bolinha cortada aqui, gente, é o conjunto vazio. É o conjunto vazio. Eu quero saber se eu juntar Z mais com Z menos e pegar o elemento que está nos dois ao mesmo tempo, vai ter algum elemento que está nos dois ao mesmo tempo ou não vai ter ninguém? Vai ter É sim. essa a pergunta. Então vamos lá. Quem é o Z mais? Olha aí para mim de novo, quem é o Z mais? Inteiros não negativos. Quais são os elementos desse conjunto? 0, 1, 2, 3, 4. E aí vai para o infinito. E quem é o Z menos? Os inteiros não positivos. E quais são os elementos desse conjunto? Menos 4, menos 6, menos 2, menos 1. Tem algum elemento que está nos dois ao mesmo tempo? Sim, o 0. Quem é? O zero. O 0. A Pronto, origem. então o 0 está aqui e o 0 está aqui. Quando eu faço isso, eu estou dizendo, então, que quando eu pego Z menos, interseção com Z mais, vai me dar exatamente o conjunto formado pelo elemento 0. Pergunta, isso é um conjunto vazio ou tem algum elemento? Tem um elemento. Tem um elemento. elemento. Então a letra C é Falso. falsa também. Alguma dúvida, gente? Não, senhor. Então a letra C é Não, senhor, sem falsa. dúvidas. E por último, a letra D é a mesma coisa, interseção do Z menos com Z asterisco. Volta lá. Vamos lá. Quem é o Z menos? Professor, é o Z asterisco menos com interseção. Z asterisco menos com Z asterisco. Isso. Desculpa, isso aí. Quem é o Z asterisco menos? Inteiros negativos. Inteiros. Negativos. Vou pintar aqui, ó. Então esse é o Z asterisco menos. Inteiros negativos. Inclusive aqui tem um sinal de menos. E quem é o Z asterisco? Inteiros não nulos. Que é, como é que eu pinto? Vou pintar aqui, então. 1 a partir do 1. Só a partir do 1? É. E aqui eu não pinto, não? Com exceção do 0. Z asterisco só tira o 0, gente. Então fica os positivos e fica os negativos. Concorda? Sim, senhor. Pronto. Quem foi que eu pintei 2 vezes aí de verde e depois pintei de amarelo? O Z asterisco. O Z asterisco menos. O Z asterisco menos. Então, é correto eu dizer que a interseção do Z asterisco menos com o Z asterisco é exatamente o Z asterisco menos? Não entenderam, não foi, gente? Dá para perceber Não, quando vocês não entendem. Não. É correto Vamos lá, afirmar. vamos lá. Aqui eu tenho meu conjunto Z, esse que está circulado aí. Está dentro de uma coisa aí que não é nem círculo, nem elipse, nem nada, mas é uma coisa que está destacada, não tá? O meu Z? Pronto. Dentro desse conjunto Z, a gente destrinchou aqui todos os subconjuntos.
O N, o Z mais, o Z menos, o Z asterisco mais e o Z asterisco menos. Então, eu estou focando nesses dois conjuntos aqui, ó. Z asterisco menos e Z asterisco. Olhe só para esses dois. Z asterisco menos e Z asterisco. Eu quero que você me diga que elementos estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Os números negativos. Só os números negativos. Só os números negativos estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo aqui. Números negativos aqui, números negativos aqui. Então, qual é a interseção do Z asterisco com o Z asterisco menos? Os números negativos. E quem é os números negativos? O Z asterisco menos. Ok? Então, a interseção do Z asterisco menos com o Z asterisco é o Z asterisco menos. Alguma dúvida aí, gente? Não, senhor. Então, volta para cá. Então, a letra D é Verdadeiro. verdadeiro. A letra D é verdadeiro. Certo? Então, verdadeiros somente são a letra A e a letra D. Dúvidas? Não, senhor. Tudo tranquilo aí? Sim, senhor. Deixa eu ver o rostinho de vocês aí. Estão cansados? Tá dando para entender? Tá gostando da aula? Eu vou fazer desculpa, eu tô com a câmera desligada, viu? Porque pra valer meu celular não tá pegando hoje, vou ligar a câmera. Entendi. Me lembrei de uma coisa, professor. Diga. A minha câmera, eu não sei no que deu nela, mas quando eu tento trocar o tipo de câmera do Google Meet, trava e não funciona. Aí eu tô tendo que ficar sem a câmera por enquanto. Eu vou ver se nesse fim de semana eu resolvo esse problema que tá dando. Pronto, tranquilo. Gente, vamos para a página 22 agora. Questão 13. Questão 13. Quem quer ler aí a questão 13? Pode ser o professor. Pode. Tá, pode ser Pedro. Não, você falou primeiro, depois Pedro vai na próxima. Então, ok. 13. Observe a reta numérica e responda as questões. Pode ler também as letras? Pode, e responda logo. A. Qual número corresponde ao ponto B? Menos 1. Pronto, então deixa eu colocar aqui. Todo mundo entendeu aí que o número corresponde ao ponto B ao menos 1? Sim, senhor. Que nome a gente dá a esse menos 1, gente? Quem lembra? Abscissa. Abscissa do ponto B. Então, eu posso perguntar que número corresponde ao ponto B ou qual é a abscissa do ponto B? Entenderam isso? Sim, sim. Eu posso perguntar que número corresponde ao ponto C ou qual é a abscissa do ponto C? Então, essas expressões aí são sinônimicas, certo? Letra B. Pode ler, Camila. Camila, né, que tá falando? Cristina. Pode ler, Cristina. B. Qual é o ponto correspondente ao número menos 4? Ponto A. Ponto A. Então, na letra B, é o ponto A. Letra C. C. Qual é o ponto correspondente ao número mais 5? Ponto D. Ponto D. Então, letra C, ponto D. Letra D. Qual é o ponto que corresponde a mais 2? Ponto C. Ponto C. Gente, alguém está com alguma dúvida? Não. E a letra E? O ponto E corresponde a... Professor, eu avisei que a dúvida que eu tiver eu vou falar no finalzinho. Mais 6. Mais o ponto 6. E corresponde a que número? Mais 6. Professor, mais 6, sim. Pronto, excelente.
Professor, Alguma pode dúvida? passar para alguém, porque eu não estou podendo falar muito, porque eu moro meio que mato e tem cigarra gritando aqui, para não atrapalhar a aula. Não atrapalha, não. Tinha cachorro latindo aqui nesse instante. Não atrapalha, não. Fique tranquilo em relação a isso. Vamos lá, gente. Próxima questão. Questão 14. Eu vou fazer porque é uma questão muito prática, Deixa eu tá? perguntar uma coisa. Oi. Eu percebi que em algumas situações o senhor coloca o símbolo de positivo antes do número. É obrigatório quando o número é Não, positivo colocar? não. Você bota ou não bota? Às vezes eu vou colocar, às vezes eu não vou colocar justamente para você perceber que quando o número é positivo, isso é facultativo. Quando é negativo, não, é obrigatório. Então vamos para a questão 14. A questão 14, ele manda a gente desenhar uma reta. Então vou desenhar aqui minha reta. E depois localize os pontos A, B, C e D. Não nessa ordem, mas A, C, B, D. Gente, dentre esses pontos que estão aí, qual é o que eu tenho que localizar primeiro? Professor, pode repetir a Oi. pergunta? Dentre esses pontos que estão aí, A, B, C e D, qual é o que eu tenho que localizar primeiro? O D? Por que o D? Porque ele é que tem o Corresponde a menor zero. número, digamos assim. Porque o quê? Ele corresponde a Ele zero. é o menor número? Porque ele corresponde. O menor número é o D? Não. Qual é o menor número aí? C. Ah, por que eu tenho que representar o D primeiro? Porque ele corresponde a zero. Porque ele corresponde ao zero, gente. Não esqueçam isso, por favor. O zero é a origem. O zero é o parâmetro, é o marco, é a referência. Eu não tenho como dizer aqui. Por exemplo, aqui, eu vou te explicar por que o zero é a referência. Vamos supor que eu tenha esses pontos M, N e O. Aqui é O, não é zero, tá? Eu vou até tirar esses para não me dar dor de cabeça. M, N, P. Eu posso dizer qual desses números aí é negativo entre M, N e P? Sim, senhor. Qual é negativo? O M. Como é que eu sei que o M é negativo? Porque o Porque M ele está abaixo do número N, que seria o número que dividiria entre positivo e negativo. Nada a ver. Não. Não. Nada a ver. Se o Eu N posso correspondesse dizer, a 10, exatamente, eu não sei qual é o valor de N. Você está supondo aí que o N é zero. Você está supondo, e a matemática não quer isso. A matemática quer coisas concretas, quer dados concretos, quer informações que são dadas. Eu estou dizendo que o N representa o zero aí? Não, senhor. Eu não estou dizendo. Está no lado esquerdo. Hã? Seria porque está no lado esquerdo? Não entendi? Será que seria por conta do M estar no lado esquerdo? E ele é negativo só por causa disso? não. Se fosse assim, o N também poderia ser negativo. Porque poderia ser 1, 2, 3 aqui, não poderia? Poderia. E Poderia. aí? O meu N é negativo por isso? Ou o meu M é negativo por isso? As duas únicas afirmações que eu posso fazer aí, gente, é a seguinte. Independente de qualquer coisa aí, qual é o menor número dos três? O M. O M é o menor número dos três. Independente de ser positivo, negativo ou zero, ele é o menor número dos três, porque ele está mais à esquerda. E qual é o maior deles? O P. É o P. Porque o P está mais à direita. É a única coisa que eu posso afirmar. Mas eu posso dizer quem é positivo e quem é negativo aí, gente? Não, senhor. Sabe por que eu não posso dizer? Porque se o zero tiver aqui, aqui é o zero. Tem algum número negativo aí? Não. Não. Todos eles seriam positivos. Concorda? Para localizar o zero, teria que ter o número representando o início e o fim da reta. Não existe início e fim de reta, Cardoso. Reta não tem início e não tem fim.
Tá? Então, se o zero tivesse aí, MNP seriam 3 números positivos, concorda? Sim, senhor. E o M continuaria sendo o menor e o P... Oi. Desculpe interromper, é que se a reta não tem início nem fim, então seria melhor dizer que dentre os 3 pontos, a abscissa do ponto M seria o menor. Não, eu posso falar o ponto M, porque o ponto corresponde a um número, a gente já viu isso. Entendeu? Sim. Claro que eu estou me referindo à abscissa do ponto. Mas quando eu me refiro ao ponto, eu tenho que entender que esse ponto tem um número que corresponde a ele. Porque todo ponto tem um número que corresponde a ele, entendeu? Sim, mas eu entendi sua colocação. 3 pontos. Isso. Então vamos lá. Se o zero tivesse aí, todos os números seriam positivos. Se o zero... Ops. Ah, não vai dar não, porque tá pegando a reta também. Então, se o zero estivesse aqui, quem seria positivo e quem seria negativo? Positivo seria o N e o P, negativo o M. Deu para entender, Isadora? Tá tudo tranquilo? Então, o M de mulher seria negativo e o N e o P seriam positivos, certo? Sim, senhor. Se o zero tivesse aqui, quem seria positivo e quem seria negativo? Positivo seria o P e o M e N seria negativo. Você concorda que ainda assim o M é o menor número e o P é o maior número? Sim, senhor. Você percebe que independente de onde está o zero, o M sempre é o menor e o P sempre é o maior, mas para eu saber quem é positivo e quem é negativo, eu preciso saber onde é que está o zero? Sim, senhor. E por último, se o zero tivesse aqui, quem seria positivo e quem seria negativo? Não tem positivo, só tem negativo. Não teria positivo e todos os números são negativos. E o M continuaria sendo menor porque está mais distante do zero e o P seria o maior porque está o mais próximo do zero. Você percebe, gente, que eu preciso saber onde é que está o zero para saber que número é positivo e que número é negativo? Sim, senhor. Pronto? Alguma dúvida até aí? Não, cristalino. Então agora vamos fazer nossa questão. Então ele manda você fazer uma reta e nessa reta identificar os pontos 0, 5, menos 3 e menos 5. Então o primeiro que eu vou representar é o 0. Ele é o ponto D. A pergunta é, o ponto A estaria à direita ou à esquerda do zero? O ponto A... Esquerda. À esquerda. Quantas unidades à esquerda? 3. Então, vou até colocar de vermelho. 1, 2, 3. Então, esse é o ponto menos 3, que é o ponto A. Tá. O ponto C estaria à direita ou à esquerda do zero? Também estaria à esquerda. Quantas unidades à esquerda? 5. Eu já tenho 3 aqui, então 4, 5. Então, aqui é o ponto menos 5, que é o meu ponto C. E o ponto B ficaria à direita ou à esquerda do zero? À direita. À direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse é o mais 5 e é o meu ponto B. Alguma dúvida? Não, senhor. Pergunta, Não. o que é que as abscissas do ponto B e C são? Quem acertar ganha um doce. O que é que as São abscissas... opostos. São o quê? Opostos. São números opostos. Por que eles são opostos? Porque ele possui o mesmo... Valor. Não, o mesmo A valor mesma não. distância, o mesmo módulo. A mesma distância do zero, ou seja, o mesmo módulo. O mesmo módulo. Eu só aposto doce, aí eu fico doida aqui.
Gente, eu tô amando vocês, tá? Tô amando, tô vendo que vocês estão aprendendo, graças a Deus, tá? Continuem assim, porque o nosso objetivo é esse, é a aprendizagem de vocês, tá? Eu tô vendo que vocês estão acompanhando legal, estão aprendendo. Eu também estou me esforçando aqui para pegar os melhores recursos possíveis para que vocês tenham uma aprendizagem, tá? Se não estiver entendendo, pode falar, certo? Vamos para a próxima questão. Eu A vou câmera logo. pegou, Cardoso. Vamos para a página 24, tá? Para a gente já matar essa questão. Oi. O senhor pode colocar as respostas lá no Ava também? Vou colocar. Eu vou colocar. Tá, obrigada. Eu vou postar exatamente esse arquivo que está aqui, tá vendo? Em PDF. Professor, uma pergunta também que eu ia fazer. Qual é esse aplicativo que você está usando? O nome? Notability. Notability. Muito obrigado. Então vamos lá, para a próxima questão. Questão 18 está na página 24. Aí tem, na questão 18, é bem simples. Determine quem é o oposto de menos 6. 6. 6 ou mais 6, né? Qual é o... Gente, simétrico, nesse livro aí, simétrico e oposto é a mesma coisa, tá? Só que mais lá na frente eu vou explicar um pouquinho da diferença de simétrico e oposto. Mas por enquanto... Eu perguntei ao meu pai porque eu fiquei com dúvida na hora que eu fui fazer o dever. É porque, na verdade, simétrico, ele não é a mesma coisa de oposto, tá? Simétrico é simétrico, oposto é oposto. Mas depois eu explico a diferença disso, mas vamos tratar simétrico como se fosse em relação ao zero. Porque se a simetria for em relação ao zero, então simétrico e oposto é igual. Com licença, professor. Quando o meu pai mostrou o vídeo, eu associei muito esse simétrico com módulo, porque ele está se referindo ao zero. Mas não é isso. Simétrico não é isso. Enio erra nisso aí, mas eu vou caminhar com ele. Mas depois eu explico a diferença, porque a gente não tem tempo, tá? Mas até a semana que vem eu explico a diferença. Então vamos tratar, por enquanto, simétrico como sendo sinônimo de oposto. Então qual é o simétrico de mais B? Menos B. Menos B. Qual é o oposto de 100? Mais 100. Não. O oposto de 100. Como que é isso, professor? Escutei você falando para menos. 100 já é mais 100. E eu quero o oposto disso. Mais 100. Menos 100. Letra D. Qual é o oposto do oposto de menos 7? Menos 7. Menos 7. Porque menos 7, o oposto é mais 7, e o oposto de mais 7 é menos 7. Exatamente. Ou seja, o oposto do oposto de um número é o próprio número. Qual é o simétrico do oposto de mais 8? Mais 8. E a letra F? Qual é o simétrico de menos A? Mais A. Mais A. O pior é que eu respondi certo na tarefa e respondi oralmente aqui errado a letra E. Aí, gente, ele pergunta valor absoluto. Gente, valor absoluto é a mesma coisa de módulo, tá? Então, quando eu pergunto qual é o valor absoluto de mais 13, eu estou querendo saber na letra A qual é o módulo de mais 13. Qual é o módulo de mais 13? 13. 13. Letra B. Qual é o módulo de mais 50? 50. Letra C. Qual é o módulo de menos 21? 21. Letra D. Qual é o módulo de menos 116? 116. Letra E. Qual é o módulo de menos 86? 86. Letra F. Qual é o módulo de mais 1000? 1000. Lembrando, professor, né, que o módulo ele nunca vai ser negativo ou positivo. Nunca vai ser o quê? Ele não pode ser um número negativo. Ah, certo.
Por quê? Por quê? Porque o módulo é a distância de um número ao Número ao zero. zero. E a distância nunca é negativa. Exatamente. Porque módulo é distância e distância nunca é positiva. Ou nunca é negativa. Excelente, Pimenta. Dúvida, gente? Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? Não, senhor. Não, Então, gente, nossa aula acabou, tá? 8h25 já. Mas só para finalizar aqui, aliás, a questão 20 é igual, né? Não tem, é só o módulo também. Eu acredito que a gente matou todos os conteúdos aqui com essa correção. Certo? Talvez vou ter que usar mais sujo, então eu vou deixar ali. Rapidinho, deixa eu só fazer a chamada aqui com vocês. Turma 701. Vamos lá. Pimenta tá aí, não tá? Assim, professor. Pimenta tá. Reis tá aí? Tô aqui, Reis. professor. Tô aqui. Matheus Vital. Eu. Isabela Vieira. Tá no chat. Isabela Vieira apareceu aqui. Apareceu hoje? Então, sim, no chat. No chat. Pronto. Ela colocou presença no chat. Pietra. Chefe. Presente no chat. Andrade tá aí? Bora, gente, Andrade. Se não respondeu, vai colocar falta, viu? Falta. Cristine. Presente, professor. Cristine presente. Brandt. Presente. Mariana Mazzi. Mariana Mazzi. Tá, só não tá falando nem no chat, nem. Mas ela tá aqui, o perfil Se dela não tá. responder, é falta. Loíse. Presente, professor. G. Cardoso tá aí, que eu já vi. Professor? Vinícius. Oi. Desculpe interromper, Ítalo Bruno tá pedindo para avisar que ele mudou de sala. Já tô sabendo. Vinícius. Obrigado, Pimenta. Vinícius Erickson. Tô aqui, professor. Júlia Ancieto. Agora ele está nessa classe. Muniz. No chat. Enzo. presente, professor. Cadu Bastos. Presente. Beatriz Almeida. Beatriz Almeida. Falta. Larissa Silva. Presente. Miguel Milani. Schiller. Presente. Tá aí? Sim. Pedro Henrique. Presente, como sempre. Maria Oliveira. Maria Elvira. Maria Elvira. Presente. Maria Matoso. Elvira tá presente. Matoso tá presente? Sim, ele já tinha colocado antes, só que aí agora ele colocou de novo agora. João Vitor tá presente? Isadora eu já vi e Cauã eu já vi. Até que teve bastante falta hoje. Ou bastante falta ou bastante não resposta. Ô, professor. Que pra mim é a mesma coisa. Professor, você me Oi. chamou é porque eu tinha ido no banheiro agora. Ah, quem é? Marimazi. Mariana. Mariana Mazzi. Quase que você levava falta, viu, Mariana? Quando for no banheiro, avisa. Tá bom. Então vamos lá. Gente, podem ir. Fiquem com Deus. Ô, professor. Tá? E Muito até a obrigada próxima. pela aula, professor. Obrigado. Eu adorei essa nova forma que o senhor está usando. Ela é bem boa para Valeu. aprender. Que bom, Muito bom. gente. Obrigada, Tchau, tchau. professor.